Olá, pessoal. Hoje estamos com mais um episódio do nosso podcast da Abrarec, como Conexões para o Futuro do CX. E hoje eu tenho o privilégio e a honra de conversar com meu amigo Jacques Meir, que é o Chief Knowledge Officer do Grupo Padrão e também o mentor do CX Brain. O Jacques é uma das grandes autoridades em CX, um grande estudioso, um grande entusiasta do CX, de todo o ecossistema que envolve o setor de atendimento, um grande especialista em tendências, culturas e o que é o CX, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Acompanha eventos e todas as discussões que acontecem no mundo e ele consegue, de uma forma bastante simples e que viabiliza a implementação de todos esses conceitos no nosso dia a dia. Jacques, é um prazer conversar mais uma vez com você, agora nesse nosso novo projeto da Abrarec, para você compartilhar não só comigo, mas com todos aqueles que vão nos ouvir um pouco das suas experiências. Como você vê o papel das empresas, como você vê o papel do CX e como ele é influenciado pelas tendências mundiais e pela cultura. E eu queria começar da seguinte forma, que você pudesse falar um pouquinho da sua experiência. Você já atuou ou atua como publicitário, você é um pesquisador, você é um professor, você lidera uma área de conhecimento dentro de uma empresa, talvez seja a empresa que mais conhece do tema de CX no Brasil, uma referência internacional. Como que você, por meio da sua experiência, vê as tendências de marca, cultura organizacional e como isso, de alguma forma, tem influenciado no atendimento dos clientes? Bom, na verdade, você já fez uma pergunta que é um podcast. É... Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo, que está nos ouvindo. Não sei em que momento você vai ter o prazer de conviver aqui conosco nesse Parabéns Abrarec pela iniciativa. É sempre interessante a gente poder compartilhar conhecimento, compartilhar algumas ideias. Obrigado, Vitor, pela oportunidade. Bom, eu posso me definir em uma palavra: curioso. Então, minha trajetória profissional ela sempre teve essa necessidade de buscar explorar novos territórios de informação, no sentido de poder contribuir com pessoas, com ideias, para que empresas pudessem se tornar melhores do que são, ou seja, que elas pudessem ser amanhã melhores do que são hoje e hoje melhores do que são ontem. E essa curiosidade me levou a explorar muitas disciplinas, né, como a publicidade, como o branding, como conhecimento, como o jornalismo, como a filosofia, como a antropologia, como a música. E hoje eu atuo, então, como um diretor executivo de conhecimento e como um mentor, o mentor da CX Brain. E a minha grande paixão em toda essa trajetória de curiosidades foi tentar descobrir aquilo que eu faço bem. E eu descobri que uma coisa que eu faço bem é isso que eu estou fazendo com você, que é bater papo. Então, eu sou uma pessoa que gosta de conversar, gosta de trocar ideia, mas, acima disso, eu me sinto muito à vontade para estruturar a informação, para poder extrair insights que são relevantes e, dessa forma, poder ajudar as pessoas a enxergar tendências. Né? Tendências não são criadas por pessoas. Tá? As tendências são manifestações conjunturais que se manifestam, tá, em diversas dimensões e cabe a gente tentar ler, decodificar essas tendências e trazer para as pessoas uma forma de aplicá-las no seu dia a dia. E é isso que a gente procura fazer por meio da CX Brain, que hoje é uma unidade de inteligência de dados, de geração de valor e experiência do cliente, e a gente atua, como você bem falou, com a cultura corporativa. Como é que a gente consegue mexer na cabeça das pessoas para que elas possam entender o que de fato passa na cabeça das pessoas quando elas querem tomar uma decisão de compra, quando elas querem tomar uma decisão por informação, quando elas querem escolher uma marca, quando elas querem deixar de utilizar uma marca e assim por diante. Então, estamos aqui para tentar ver se a gente satisfaz um pouco da sua curiosidade, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo de manhã, de tarde ou de noite. Aproveitando um pouco da sua fala, né, esse compartilhamento da sua experiência, da sua vivência, do que você descobriu que gosta de fazer.
por todas as suas andanças, o que você tem identificado diante da complexidade que a gente vive no mundo, com inúmeros dilemas, inúmeros desafios, inúmeros paradoxos? Como que você acha que as empresas podem lidar com os desafios que a gente tem no mundo, com o que ela precisa entregar em termos de eficiência, como resultado da empresa, em termos de atendimento e relacionamento com o consumidor, nos seus inúmeros canais? Como eu lido no final, né, do dia com dilemas, paradoxos, complexidades, entrega de uma boa qualidade de atendimento para o consumidor e, no final do dia, um resultado para a empresa? O que você pode nos ajudar nessa visão? O Vitor gosta de fazer perguntas que são podcasts. Bom, mas vamos lá, vamos tentar separar por partes, como diria o Mas meu xará. vamos lá. Né? Então, primeira parte. Sim, vivemos um mundo complexo, tá? Vivemos num mundo incerto, vivemos num mundo volátil, né? O famoso mundo VUCA, é um conceito já bastante estabelecido. Segundo ponto em cima disso, isso não vai mudar, tende a se intensificar. Terceiro ponto disso, a nossa mente não está preparada para lidar com a complexidade. Tá? O nosso cérebro, como já pesquisou muito bem o famigerado Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel de Economia e foi o avô da economia comportamental, o pai é Richard Thaler, segundo o próprio Kahneman. Nosso cérebro é estruturado em duas camadas, em duas dimensões, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é rápido e intuitivo, o sistema 2 é reflexivo e analítico. O problema é que se a gente ficar o tempo inteiro utilizando o sistema 2 na hora de tomar uma decisão, de fazer atividades corriqueiras, tá, a gente praticamente não conseguiria existir como espécie, né? Porque você não vai, diante de uma situação de perigo, ficar avaliando se o perigo é real e imediato ou se o perigo vai demorar ou que parte do seu corpo que ele vai afetar, por exemplo. Não, você vai tomar uma atitude de evasão o mais rápido possível porque o seu sistema 1 vai imperar. Pois bem, como a nossa mente utiliza muito mais o sistema 1 no dia a dia, logo, decisões muito intuitivas e muito rápidas, né? Escovar os dentes, comer, acordar, vestir e assim por diante, tá? O mundo hoje, graças às tecnologias, impôs uma quantidade de decisões que não estavam no nosso repertório até há poucos anos. O que isso quer dizer? Antigamente, quando você ia pedir uma pizza, você pegava o ímã da geladeira, ligava para a pizzaria e o cara te trazia a pizza. E normalmente você pedia o mesmo sabor, tá? Porque você já sabia que era aquilo que você gostava e tal. Quando muito, você variava uma ou duas vezes a cada 3 meses. Hoje em dia, você vai abrir o seu aplicativo de delivery, você vai ver um caminhão de restaurantes e outras opções de pizzaria, você vai ver todo o menu de pizzas, apesar de você ter o seu último pedido, você vai ver qual é o preço, você vai ver se tem promoção, você vai ver se tem cupom, você vai escolher o seu meio de pagamento e você vai ficar fazendo o tracking do entregador para ver se ele vai entregar no prazo. Ou seja, a complexidade que a tecnologia trouxe fez de um simples pedido de pizza um inferno cognitivo. Então, a gente, hoje, sim, nossa mente não está preparada para lidar com este nível de complexidade ao longo das tarefas do nosso dia a dia, porque todas as nossas tarefas ganharam esse nível de cognição. Então, isso faz com que a gente se torne exausto do ponto de vista mental com muita frequência. A gente fica muito cansado no dia a dia. E isso compromete a qualidade das decisões. Então, quando você vai falar como que as empresas conseguem lidar com isso, hoje elas efetivamente não estão conseguindo lidar. Daí, a força com que a inteligência artificial conseguiu penetrar nas organizações, porque em larga medida ela consegue assumir tarefas que consumiam muito da nossa cognição. Qual é o problema derivado disso, né? Cada nova solução que a tecnologia traz, ela traz 2 novos problemas. O primeiro problema é, muitas das tarefas que a gente julgava intelectualmente nobres, na verdade, são intelectualmente vulgares. Por exemplo, o serviço de fazer contabilidade. É um serviço super intelectualmente nobre. Hoje, um sistema de IA consegue fazer isso com muita facilidade. Tá? Você redigir um e-mail marketing. Hoje em dia, um software de IA consegue fazer isso com muita facilidade e provavelmente com mais opções do que você conseguirá fazer no seu dia a dia. Então,
a primeira coisa é, puxa, até que ponto eu sou útil dentro da organização? Segundo ponto é, quando ela assume essas tarefas mundanas, como que eu consigo me preparar para assumir tarefas mais sofisticadas? E mais, quando eu assumo essas tarefas mais sofisticadas, eu não posso perder de vista aquilo que me torna humano. Puxa, mas durante muito tempo eu fui visto como, por exemplo, um líder que era direto ao ponto, que era muito assertivo, que era até quase agressivo, e de repente eu tenho que desenvolver habilidades emocionais, empáticas e de alteridade. Como eu faço isso? Então, estamos sim diante de um dilema que deriva do fato da gente não ter um cérebro tão preparado para lidar com complexidade, ao mesmo tempo com ferramentas tecnológicas que assumem boa parte dessa complexidade, o que nos leva a ter que assumir facetas cada vez mais humanas, sendo que a gente desaprendeu a ser humano durante o processo. Durma-se com um barulho desses. Então, é por isso que no dia a dia, boa parte das empresas hoje enfrentam, sim, questões paradoxais. Na medida em que elas não conseguem gerenciar novas habilidades que seus executivos precisam ter, com novas habilidades que elas precisam ter para não perder a conexão com consumidores que, pelo seu lado, estão cada vez mais indiferentes. Você me fez lembrar, não sei se você já leu, tem um livro do Barry Schwartz que ele fala sobre o paradoxo da escolha. Sim, lembro, claro. E ele fala, olha, a escolha traz infelicidade, né? E ele começa o livro narrando a história que ele ficou muitos anos sem comprar uma calça jeans, e quando ele foi comprar uma calça jeans, falou assim, olha, mas você quer uma calça jeans com um bolso, 2, 3, 5, 7? Ele falou, não, eu só quero uma calça jeans, né? Ele não queria fazer tantas escolhas e de alguma forma se desgastar tanto com essa necessidade de escolha. Porque isso consome cognição. Pois mas nesse cenário, né? E você é um estudioso e, como você mesmo se chama, um provocador, né? Nessa história. Essas tendências, ou essa situação, ou essa realidade, como você enxerga que elas impactam, né, no relacionamento das empresas com os clientes, e que alternativas as empresas têm, que caminhos as empresas têm para lidar com esse consumidor que ele tem ou incapacidade de lidar com esse ambiente de muitas escolhas, está sempre exaurido, desgastado. Como é que você enxerga esse cenário, né? Tanto de tendências, quanto quais as ações as empresas podem fazer nesse momento? Pois é, Barry Schwartz, sinto muito, mas você ficou obsoleto. Porque, na verdade, nós vivemos hoje um ambiente de seleção induzida. Tá? Os algoritmos, eles estão cada vez mais sofisticados no sentido de condicionar nossas escolhas. Então, quando você abre o aplicativo da Netflix, a última coisa que você quer é ficar mergulhando nos conteúdos para descobrir o que você quer ver. Tá? Então, o aplicativo, ele tem um algoritmo desenhado para lhe dar uma indução de seleção imediata, para que você veja o mínimo possível de opções e escolha aquela que tiver mais à mão. Tá? Então, quando a gente vê um hit como Adolescência, né, que foi um grande sucesso da plataforma no ano passado, a pergunta que fica é, você escolheu a adolescência ou foi escolhido por ela? Você foi escolhido pelo buzz em torno da série ou você deliberadamente ponderou e considerou que aquela era a sua melhor escolha? Da mesma forma, quando você hoje abre o seu aplicativo de e-commerce, você começa a cristalizar as suas escolhas. Então, Amazon, ou Mercado Livre, ou qualquer outra dessas plataformas, começa a estudar os meus hábitos de consumo e normalmente recomenda, já está na hora de você comprar aquele sabonete líquido, piripipi, poropopó. Então, você não precisa mais se dar ao luxo de ficar descobrindo, pesquisando preço, tá? Ou vendo, ou pedindo esse produto em outra plataforma, ou ir até a farmácia, ou ir até o supermercado para comprá-lo, porque ele já está à mão. É o que se chama de seleção induzida. Então, nós temos hoje duas arquiteturas convivendo. E esse é um grande problema para as empresas. Numa arquitetura que é justamente aquela que leva à seleção induzida, é a chamada arquitetura de priorização. Você faz com que a sua oferta priorize
aquilo que você tem mais certeza que o seu consumidor vai adquirir. E, ao mesmo tempo, você tem a necessidade de explorar arquiteturas de descoberta. Para quê? Para que o seu cliente possa, fazer cross-sell, ou seja, como é que você consegue fazer com que o seu cliente compre outros produtos, tá, que você tem à disposição e que tenham o perfil dele. E também fazer um upsell, ou seja, de que forma você consegue aumentar o valor de contribuição desse cliente. Só que, toda vez que você tenta fazer isso, você esbarra, tá, no efeito cognitivo. E o que é esse efeito cognitivo? O consumidor está exausto, ele está cansado, ele consome 9 horas por dia, tá, olhando para a internet, particularmente do celular, e ele chega a um momento em que ele está completamente impermeável a novas decisões e a novas escolhas. Isto quer dizer que, em determinado momento, o seu consumidor passa a se tornar indiferente a você. Ele automatiza a escolha por seleção induzida. Vou comprar sempre a Coca Zero, vou comprar sempre o queijo não sei das quantas, vou para a academia sempre no mesmo horário, vou passar sempre no mesmo posto de gasolina. Você não quer mais saber de outras escolhas, porque isso retira energia da energia mental. Você não quer mais isso. Ora, como é que você então aumenta o valor de contribuição do seu cliente se ele está indiferente a qualquer outra coisa que você faça? Justamente por isso que nós precisamos, então, equilibrar e calibrar, tá, aquilo que se chama de arquitetura de priorização com aquilo que se chama de arquitetura de descoberta, para que você possa sempre permitir que o seu cliente tenha uma janela para a surpresa, uma janela para o diferente, uma janela para um produto, para uma oferta nova. O problema é que nós podemos fazer isso como uma empresa, mas pense que o seu cliente, por exemplo, na nossa idade, tá, nós que somos de gerações um pouco posteriores, nós ainda temos o hábito de ver uma coisa chamada e-mail. Para quem não sabe, né, os jovens que estão nos vendo, e-mail era uma coisa que a gente usava para mandar mensagens uns para os outros. E aí o seu e-mail tem 1 milhão de ofertas, tá, que diversas plataformas e diversas lojas mandam para você. Eu normalmente deleto quase todas, né? Mas sempre tem aquela oferta que me chama a atenção, então você separa 3 ou 4 para você poder tomar uma decisão em cima disso. É cada vez mais difícil conseguir esse efeito. Como é que você faz isso? É difícil você ajustar narrativas para romper a indiferença. E é aí que entra o vetor da experiência. A experiência é a única forma que você tem hoje, praticamente, de romper com a espiral de circunstâncias que afetam o cliente. Porque o cliente ele precisa manter um nível de cognição reservada para problemas do cotidiano. Chuva, né, o pneu furado, a geladeira que quebra, o problema de saúde, o problema no trabalho, a urgência, a conta inesperada. Ele precisa manter uma reserva para poder ligar sistema 2 para tomar decisões nesse sentido. Então, como que a gente consegue fazer com que estas prioridades consigam receber mais uma que é de uma escolha nova, um produto novo, uma descoberta nova, uma série nova, né? Isso normalmente hoje acontece de que maneira? Da maneira que estamos exercitando aqui, conversando. Por incrível que pareça, a melhor forma nesses tempos digitais da gente conseguir vencer a indiferença, romper a barreira que nos torna impermeáveis a novas descobertas é uma boa conversa. E aí eu pergunto, quantas marcas estão dispostas a exercitar uma boa conversa com o seu cliente no dia a dia? Não por acaso, os sistemas de inteligência artificial hoje estão assumindo esta porção de recomendação de produtos. Só para você ter uma ideia, no último mês, o ChatGPT teve 58,5 milhões de prompts orientados a decisões de consumo. É uma grande mudança, um grande impacto. Mas dentro desse cenário, né, e olhando por essa questão relacional, eu posso criar um agente ou criar inúmeros agentes para me relacionar de acordo com os inúmeros perfis que eu tenho dos meus clientes. E você acha que esse mesmo mecanismo ele vai servir para relações transacionais, né, para eu ver o que ele quer? E você acha que isso também vai servir para resolver problemas, para eu antecipar problemas?
para eu direcionar um caminho de atendimento rápido, porque a gente ainda tem cenários, e eu tenho um colega que fala assim, olha, o mundo da venda, né, para quem lembra dos desenhos, era o mundo dos Jetsons, né, onde tudo funcionava, e o mundo do pós-venda ou do atendimento é o mundo dos Flintstones, ainda caminhando de uma forma diferente. Você acha que toda essa tecnologia, essa visão que as empresas estão caminhando ou precisam evoluir para se relacionar e vender é a mesma para atender, para resolver problemas, enfim, para consertar desvio de rotas? Você acha que essa mesma visão e tecnologia vai servir para os dois caminhos, para a venda e para um pós-venda, para resolver problema quando o consumidor tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida? O que você acha? Vou contar um segredo. Já estão servindo. Já chegou. Uhum. Tá? O futuro devorou o presente. Uhum. Você não tem mais presente. Você está o tempo inteiro vivendo próximo ao momento. Uhum. Não por acaso o tema da última NRF que eu estive presente foi Next Now. Uhum. Não tem futuro. Você não vive mais em função de um futuro idealizado ou hipotetizado. O futuro já está aqui. As experiências com esses agentes, as experiências transacionais, as experiências relacionais, elas já existem, já são efetivas. E esse intervalo vai ser reduzido cada vez mais. Então, é questão de tempo, pouco tempo, para que você consiga fazer isso no seu dia a dia. Não tem a menor dúvida que se você tiver uma decisão, você tiver que decidir entre comprar uma televisão nova e você começar a bater um papo com o seu sistema de preferido, ou até ponderar entre 2 ou 3, se você quiser fazer isso, tá? Você vai ter uma decisão com um nível de precisão muito maior do que aquele que você tinha usando a sua intuição. E é provável até que o sistema de monte uma planilha com pontos fortes e pontos fracos da sua decisão, incluindo o pricing e o prazo de entrega. Tá? E é capaz ele também estimar qual é o prazo de entrega e o quanto ele é verdadeiro que a sua plataforma de e-commerce está sugerindo. Então, não é só a empresa que vai usar os agentes. Nós, pessoas, vamos criar os nossos próprios agentes para poder falar com as empresas. A gente vai terceirizar o relacionamento também. Tá? Na medida em que a gente... uma via de mão dupla. É um agente para me atender e eu vou ter um agente também para me relacionar. Porque hoje o meu telefone, ele já atende o telefone por mim. Se você me ligar agora, ele vai dizer, Vitor, está ligando, você quer atender? Ou você quer que eu fale... Meu telefone já faz isso. Ele já está programado para não atender ligação nenhuma e perguntar se eu quero falar com a pessoa e ele te dá uma resposta. Né? Ele já solta uma gravação para você. Então, nós sim estamos num mundo em que os agentes vão assumir essas atividades. Tá? Por quê? Porque nós queremos o mínimo de impacto possível de satélites na nossa vida. Tá? Isso é um fato comprado. Ô, Jacques, me diz uma coisa. Dentro desse cenário, como que você enxerga o papel da liderança nas empresas diante desse cenário? E eu vou emendar já uma pergunta. Que indicadores eu avalio para saber se eu estou indo bem ou mal? Os indicadores ainda são os mesmos? É o NPS? Enfim, eu tenho algum cenário diferente de enxergar se eu estou indo bem, se eu estou indo mal nesse meu relacionamento com os meus clientes. Então, como que a liderança lida com isso e como que eu analiso isso? Pois bem, liderança tem que aprender cada vez mais, olha isso aqui curioso, a lidar com gente. Ela precisa desenvolver habilidades emocionais, relacionais e pessoais, tá, que foram perdidas ao longo do tempo. Não, no Brasil a gente sempre fala muito de gente, etc, etc, mas não, os líderes são distantes das pessoas, de maneira geral. Nós precisamos fazer com que os líderes se aproximem das pessoas para poder entender as pessoas. Tá? A grande dificuldade, e isso não mudou com tecnologia, que envolve oferecer grandes experiências, pressupõe compreender missões, momentos e motivações das pessoas. Eu não estou comprando um shampoo para lavar a cabeça. Eu estou comprando um shampoo por outra coisa. Como que eu quero que o meu cabelo se mostre para as pessoas? Eu estou o tempo todo, hoje, utilizando produtos de consumo e escolhas de consumo como marcadores daquilo que eu projeto ser.
Essa é uma mudança fundamental em toda a estrutura de consumo. Tá? Antigamente a gente comprava muitos produtos por necessidade. Hoje a nossa necessidade de consumo é reafirmar que nós estamos num ponto determinado da escala de valores, tá? E da escala de renda e da escala de aspiração. Isto muda o jogo bastante. O que faz com que executivos e lideranças tenham que entender como lidar com pessoas. Aí você vai falar, quais os indicadores? O NPS continua importante? O NPS continua importante, mas o que ninguém olha, tá? O NPS é um indicador que te traz promotores, neutros e detratores. Todo mundo fica olhando para aquilo que os detratores estão manifestando, né? O que é uma ideia um tanto quanto exótica, no meu modo de entender, nos dias de hoje. Porque o detrator, ele não necessariamente vai te indicar uma causa raiz. E você deixa de olhar para o promotor. Quando você deixa de olhar para o promotor, você está negligenciando os fatores do seu sucesso. Por quê? Porque provavelmente você olha para o dado frio e engessado. Eu tenho X% de promotores esse mês, aumentou para X mais 2% no mês que vem. Você não entendeu quem deixou de ser seu promotor, quem virou seu promotor, por que virou seu promotor e por quanto tempo ele está disposto a ser seu promotor. Estes são os dados que importam. E quando você... Detalhe, você consegue reconverter um detrator? Quantas vezes você consegue fazer isso? Por que você conseguiu fazer isso? É mais importante do que ficar olhando para aquilo que tornou o detrator detrator, porque pode ter sido simplesmente uma circunstância. Se você, por exemplo, teve a infelicidade de tratar mal o consumidor no dia em que ele foi demitido, isso é muito mais circunstancial do que propriamente uma causa raiz. E você, fundamentalmente, também deixa de olhar para os neutros, porque nada mata mais uma marca a médio prazo e a longo prazo do que a indiferença. E se o seu nível de indiferença aumenta, isso quer dizer que você está virando paisagem. E não há possibilidade de marcas e de empresas triunfarem no médio e no longo prazo virando paisagem. Tá? Então, a gente precisa olhar para os dados de uma forma diferente, de uma forma que consiga fazer você compreender por que existe flutuação nos dados e por que esta flutuação existe. Ninguém olha para isso. As pessoas olham para o dado frio e na oscilação do dado de um mês para o outro. O que isso informa? Rigorosamente nada. E você só consegue compreender o que este dado significa se você tiver sensibilidade para entender comportamento humano, que é justamente uma coisa pela qual a maior parte das pessoas tem aversão, até porque nós perdemos a habilidade social. A maior parte das pessoas de todas as gerações hoje socializa menos do que socializava antes da pandemia. E quando a gente olha para as gerações mais jovens, esses já socializavam menos antes da pandemia, agora muito menos. Tanto é verdade, tá, que o nível de envolvimento com aplicativos de namoro, aplicativos de traição e aplicativos de encontros fortuitos aumentou, disparou violentamente. A paquera, que era um recurso que a gente utilizava para poder socializar, morreu de morte morrida. Não existe mais paquera. Né? Eu estudei assédio. E isso não é uma crítica, isso é um fato. Okay? Os dados mostram isso. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o país que mais consome aplicativos de infidelidade no mundo inteiro, junto com a Índia. Por quê? Porque nós perdemos essa habilidade social. A gente não consegue falar com o nosso cônjuge. Então, a gente procura um encontro fortuito para justamente poder satisfazer uma necessidade e esquece da necessidade primal de fazer de novo o que estamos fazendo, que é bater um papo, conversar, trocar ideias, estar disposto a entender o outro. E é isso que vai fazer a diferença cada vez mais para a liderança e vai fazer com que ela consiga ter a curiosidade de enxergar o que está por trás do dado e não o dado puro, engessado. Jacques, essa conversa está sendo muito rica e espero que a gente tenha outras oportunidades, outros temas para a gente se aprofundar. Mas eu queria encerrar a nossa conversa pedindo para você
conselhos. Então, que conselhos que você daria hoje para líderes de atendimento, CX, canais de ouvidoria, diante de toda essa complexidade, esse desafio que você colocou para a gente? O primeiro, eu posso estar falando em causa própria, mas eu acredito que ele é útil. Sejam curiosos. Tá? Não se esqueçam de que é positivo aprender e que você sempre tem algo a aprender com o seu semelhante, com o próximo, com as pessoas do seu time, com os seus clientes, com os seus parceiros, tá? Com os seus cônjuges. Não se furtem a falar uns com os outros, não se furtem a comunicar, não se furtem a ter a humildade de querer aprender, desaprender e reaprender continuamente. Sejam curiosos. A curiosidade será o grande diferencial, tá, para manter a humanidade relevante em um mundo dominado por tecnologia. Quanto mais a gente terceiriza decisões para a tecnologia, sem que a gente assuma o poder de exercitar nossa curiosidade sobre aquilo que a tecnologia traz, sem que a gente exerça essa capacidade crítica, mais dependentes ficaremos dela. Houve uma experiência muito legal numa universidade no Novo México, onde os alunos foram convidados, muitos alunos participaram, foram convidados a ficar 6 dias desconectados. Uhum. Isso trouxe algumas complicações inesperadas, como, por exemplo, o menino precisava lavar a roupa no dormitório, mas as máquinas só aceitavam pagamento por smartphone. Né? Eles precisavam avisar as mães, por exemplo, falar com as mães, e aí o que a universidade fez? Colocou telefones fixos no quarto para que eles pudessem ligar seus parentes, assim por diante. Mas teve gente, por exemplo, que emprestou coisas para outras pessoas que eles não conseguiam mais localizar no campus, porque a única forma de contato era o smartphone. Então, a experiência foi fascinante porque mostrou como as pessoas conseguiram criar novas soluções para não perder a capacidade de estabelecer contatos umas com as outras. Isso fez com que elas desenvolvessem naturalmente uma curiosidade para aprender de novo como é lidar com o próximo. E esse é o meu principal conselho. Tenham vontade de querer aprender continuamente. A vida continua sendo um grande aprendizado, tá? E nenhuma inteligência artificial será capaz de substituir nossa curiosidade. Bom, Jacques, a gente chega ao fim desse maravilhoso podcast. Eu acho que não só eu, mas todos aqueles que vão nos ver, nos ouvir, vão conseguir ter na sua fala muitos insights. Então, eu queria te agradecer, é um privilégio poder te ouvir, mais uma vez bater papo, trocar ideia. A gente convive em diversos ambientes, a Abrahec é um deles, né, que você, além de diretor, ocupa a posição de vice-presidente, que enobrece e enriquece todos os debates que a gente tem na associação. Então, eu queria agradecer bastante a sua disponibilidade, essa sua generosidade de compartilhar tanta informação que você acumula aí com toda a sua experiência e com a sua curiosidade. Convidar aqueles que estão nos ouvindo a acompanhar os próximos episódios e espero vocês no nosso próximo episódio com mais informações, mais detalhes, mais riqueza para a gente entender cada vez mais esse ecossistema, como o Jacques disse, está cada vez mais difícil, mais complexo, mais desafiador, e só com curiosidade a gente vai conseguir achar novos caminhos. Obrigado, Jacques, e um abraço a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser pode me seguir ali no LinkedIn, Jacques Meir, no Instagram, seguir a Abrahec, vale a pena, pessoal. Obrigado.